Algumas pessoas passaram anos e anos na escola, outras estão dentro das escolas, mas elas não aprenderam uma coisinha que é muito importante. Que meio ambiente também é você. A gente geralmente, né, teve essa impressão, pelo menos durante uma grande parte do meu processo de aprendizagem. Eu via muito isso como que era cuidar do externo. Era cuidar das plantinhas, da morada dos animais, era não jogar o lixo na rua. E depois de um tempo eu aprendi o seguinte, que de fato isso tudo precisa acontecer. Mas tem alguém que tem que entrar nessa história para que esse meio ambiente como um todo, de fato, interaja com que esse ecossistema de fato ande, né, eles na mesma frequência. E como é que isso acontece? Nós, seres humanos, precisamos aprender a nos cuidar e nos entender como meio ambiente. E quem é esse meio ambiente que nós, enquanto seres humanos, precisamos cuidar muito bem? Nosso corpo. Exatamente. O nosso corpo é exatamente o ambiente no qual é o habitat onde está a nossa vida. Então, toda a nossa capacidade, toda essa nossa energia, toda a história que nós vamos deixar aqui, só é possível se a gente cuidar desta morada. Tem pessoas que cuidam do habitat, ficam lá pensando assim, mas tem que cuidar do habitat porque os bichinhos, eu já vi muitos protetores de animais com esse discurso, não quer que mate uma barata, mas assim se mata todos os dias. E como é que a gente se mata todos os dias? Como é que a gente mata o nosso próprio habitat? A gente mata a partir dos nossos maus hábitos. Exatamente, maus hábitos acabam, matam, degradam, destroem o nosso meio ambiente. E a gente tem que entender que são as nossas decisões, por isso que é muito importante estudar esse manual de ser humano, que hoje as ciências, a gente tem vários profissionais que estão focados exatamente para ajudar pessoas a conhecer cada vez mais de si, para que elas tomem sempre as melhores decisões, para que essa autossustentabilidade, para que a gente passe por essa jornada de um modo mais leve, mais feliz, que a gente encare o que tem que encarar, sem grandes fardos, porque, meu Deus, eu definitivamente não nasci para passar a minha jornada aqui na Terra, né, vivendo como um fardo, encarar a vida como um fardo. Não, eu nasci para viver, para ser feliz, para dar frutos, para permitir que essa colheita seja aí utilizada, consumida por muitas pessoas, para que elas também consigam produzir o que dentro dos parâmetros, porque ninguém produz a mesma coisa que o outro, mas que elas também possam usar essas sementes de esperança, de fé, de amor, que eu particularmente cultivo na minha vida e que eu considero uma vida feliz, eu considero uma vida plena, realizada. E é isso aí. Você também pode. Eu costumo dizer assim, quando eu estou diante de um desafio, eu busco inspirações, eu tenho várias inspirações de pessoas que conseguiram. Também aprendi muito com os que não conseguiram, mas eu costumo dizer quando eu estou diante de uma situação assim que se alguém conseguiu, eu consigo. E se alguém não conseguiu e eu quiser, eu vou ser a primeira que vai conseguir. Sou dessas, né? Isso me ajuda, me fortalece. Mas cada um tem que encontrar o seu jeito. E só se conhecendo é que a gente vai entender melhor. Mas o que eu queria falar pra você é que eu queria que a partir de hoje você encarasse essa realidade. Você está cuidando do habitat em que a sua vida habita? Se a resposta for sim, beleza. Se for não, toma cuidado. Mas aí tem alguém que pode dizer, Thaisa, mas e como é que eu sei se eu tô cuidando? Olha só, uma coisa é básica para todos os seres humanos. Não adianta querer fugir disso ou inventar desculpa, porque é só fuga de realidade, não serve. Todo ser humano precisa cuidar de duas coisas que são básicas. Alimentação e atividade física. Parece até Dr. Drauzio Varela, né? Ou qualquer médico para onde você vá, que ele sempre vai dizer isso. A primeira coisa que ele pergunta a gente vai no médico, tá com qualquer coisa, ele pergunta, né, quais são os hábitos que a gente tem. Se fuma, se bebe, né, que tipo de comida que consome, passa logo o exame para saber como é que estão todas as nossas taxas. E isso não é feito por acaso, minha gente. É porque nós, seres humanos, somos feitos, né, a nossa durabilidade é maior
se a gente seguir esse manual de autocuidado, de autossustentabilidade, que vai ter um vídeo falando só sobre autossustentabilidade. Então eu queria pedir para você que você avaliasse tudo que você está consumindo, no geral, na sua vida. Não apenas alimento, porque como já dizia, acho até que é Gabriel Pensador, acho que é, mas se não for, que diz assim, que a gente não é só comida, e de verdade a gente não é só isso, a gente é muito mais, a gente é tudo que nós consumimos. Lá no Mindset da Felicidade, eu digo que a gente é um mosaico, né? Um mosaico de tudo que a gente já experienciou ao longo da nossa jornada. Então depois vocês vão ter a oportunidade aí de consumir esse livro, porque a gente também é fruto dos livros que a gente consome. Então eu queria que você fizesse essa avaliação e que você fizesse sem julgamento, sem julgar o que eu estou dizendo, sem julgar o que os médicos dizem e sem se julgar também. Mas eu queria que você entendesse se as suas escolhas elas estão andando aí, né, dentro desse caminho que vai cuidar dessa tua morada ou não. As tuas atitudes, elas vão te levar para espaços que é o que você deseja. Caso não, ainda dá tempo. É muito comum e eu tenho muito cuidado, já faz alguns anos, né? Alguns anos na vida, que eu venho levantando a bandeira desse autocuidado, principalmente em relação à alimentação e atividade física. E eu digo isso porque eu era uma das pessoas mais preguiçosas que eu conheço. Era sério o negócio. Só depois de assim, um choque de realidade foi que eu tomei vergonha na cara e fui cuidar desse cuidado físico. E uma atitude que eu tive, essa de alimentação, faz 8 anos. Foi quando a minha filha nasceu. E quando ela nasceu, quando uma criança nasce com ela, nasce uma mãe, um pai, nasce uma família, né? E tem que também nascer novos hábitos. E quando ela nasceu, eu decidi que eu precisava mudar os meus hábitos alimentares. Né? Porque eu consumia muitas coisas, muitos berebotes, muito excesso de gordura, de açúcar, de sal, né? Mas eu era uma magra que tinha assim, uma alma gorda que gostava de consumir muito. Até hoje, eu sou bem sincera, eu não como muitas coisas, né? Eu tenho meus dias, tudo bem, mas eu não exagero porque eu sei das consequências. Né? Mas é impressionante. E hoje, quando eu estou consumindo, eu entendo o que é que o cérebro fica pedindo cada vez mais. Mas isso fica para depois falar sobre cérebro em outro momento. Mas eu entendi que eu passaria a ser exemplo para minha filha. Então, eu digo que tem várias Thaísas. Assim, cada um de nós tem vários nós ao longo da jornada. Né? E quando eu busquei ser exemplo para ela, foi que eu mudei vários hábitos alimentares e de qualidade de vida. Assim, que tiveram que ser inseridos, porque eu acho que ia ser hipocrisia eu dizer, né, cuida da tua alimentação, filha, porque, né, come isso, come aquilo, se ela não visse que eu fazia. Então, eu sei que isso às vezes está batendo aí um choque de realidade em algumas pessoas, porque é muito, a você cobrar aquilo que você não está fazendo, vai ter alguém que vai dizer, gente, e a senhora não faz, né? Então, do mesmo jeito, quando a gente está em sala de aula, né? Eu lembro que até hoje, uma das coisas que me fez seguir em frente para novos sonhos também, de estudar novas, né, em busca de novas oportunidades, eu estava dando aula no 3º ano, até hoje eu lembro, pela manhã. E quando estava falando sobre a profissão professor, que é uma profissão que forma, né, todas as demais profissões, isso e aquilo, e que ainda não existia uma valorização e tudo mais, mas que partia de cada um de nós. Então, eu como professora, eu tinha que me valorizar. Então, quem me conhece já sabe, eu valorizo tudo assim na minha carreira, eu me valorizo nela. Eu não permito que digam que sou sofressora, não sou sofressora. Eu sou uma professora, e uma professora que hoje já é fora de série, porque eu ensino não apenas em sala de aula. Eu consigo guiar pessoas, né, através de treinamentos, de palestras, né, de processos de coaching. Então, naquele dia foi uma coisa que me deu um baculejo. Assim, quando eu estava falando, eu digo, oxi, como é que eu digo que eu sou capaz de formar todas as outras profissões? Então, não posso me reclamar da minha também, porque eu posso ser qualquer profissão que eu deseje. Se eu sou a que forma, eu também posso ser. Aí isso me deu um choque, sabe? De realidade, já faz alguns anos. E isso me incentivou também, né? Além de outras necessidades de dores também que tem nessa história, que não vem ao caso dizer agora, e que me obrigaram a seguir novos caminhos também.
né? Então é muito isso. Na vida da gente, a gente tem vários sinais. E a gente precisa entender que quando a gente entende que é meio ambiente, que a nossa vida tá morando aqui dentro desse corpo, eu preciso cuidar dele. Porque são todas as minhas escolhas que vão influenciar, vão impactar, né, esse meu eu. Então eu queria que você entendesse que você é meio ambiente e você precisa selecionar muito bem o que você consome. Thaisa, mas aí então quer dizer que cada pessoa, mas a gente tem, pronto, então quer dizer que se eu tô gorda, eu não posso ser assim? Pode, cada um é escolha. Assim como eu era muito mais magra do que eu sou, e eu fiz uma escolha de tentar, né, ganhar mais peso, e já venho ganhando, para que eu me sinta melhor e que eu tenha mais saúde, entendeu? Porque eu era desnutrida. Tem pessoas que estão né, estão além do peso, tem umas que estão abaixo do peso. Eu me encontrava na categoria abaixo do peso, e é uma dificuldade do mesmo jeito, eu digo, no mesmo grau de dificuldade do que a do outro, só que cada um enfrenta a sua. Então, a gente tem que parar de ser menos julgador e ser mais ajudador. Então, a busca tem que ser essa. Tem que ser pela autossustentabilidade, para que eu esteja melhor. Eu lembro que no meu segundo filho, eu estava muito cansada, braço doendo, coluna doendo, cabeça doía direto. E eu me sentia fraca, né, para brincar, para fazer as coisas. E eu tive que tomar uma atitude, né, de treinar mesmo, né, entrar numa academia. Eu já tinha passado mal na gravidez dele. E eu tive que ir para um cardiologista, porque a gente pensa logo que vai morrer. Pensa logo que vai morrer, porque a família tem muito cardíaco, já vou morrer. Mas quando eu cheguei lá, eu tomei um choque de realidade e o médico me disse que era só preguiça. Então, preguiça, sedentarismo ainda é mais fácil de resolver do que uma doença. Então, se você é assim como eu já fui, né, tinha somente preguiça e sedentarismo e consumia, porque eu já tive um período que eu consumia além do que eu necessitava, de brebotes, que eu chamo, que são coisas com excesso de gordura, de sal, de açúcar. Presta atenção em todo o mal que isso causa a essa morada ambiental que é você. Porque nisso vai repercutir. Eu conheço muitas pessoas que quando chegam numa fase da vida que elas só conseguem parar, né? Eu digo que a gente, quando não aprende pelo amor, da dor não escapa. A gente tem toda a oportunidade de aprender na escola, através de jornais, de vídeos e tudo mais, sobre os hábitos saudáveis. Aí a gente não aprende. Aí quando é que vai aprender? Quando chega na frente de um médico que tem um infarto ou qualquer coisa, aí ele diz assim, ou muda ou morre. Aí você no outro dia arranja o tempo que não tinha, você muda os hábitos que dizia a vida inteira que não conseguia mudar. Então eu queria dizer a você que não faça isso, não espere a dor, não espere a morte bater na porta para tomar uma atitude que vai te permitir viver melhor, viver mais. Então, autossustentabilidade é importante e eu espero que você cuide desse meio ambiente. E quando você está cuidando dele, você também, consequentemente, vai estar cuidando do externo. Sal e luz para vocês. Muita, muita, muita saúde e paz, porque nós merecemos e somos nós que devemos correr atrás, tá bom?